Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre dimensionamento de pessoal para a Unidade de Alimentação e Nutrição, UAN. Antes, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Giriene, sou nutricionista, mestre em administração, doutora em saúde coletiva e professora da área de nutrição em alimentação coletiva do curso de nutrição da UFRN. Bom, então hoje nós vamos trabalhar esse assunto, dimensionamento de pessoal para a Unidade de Alimentação e Nutrição, que é um método que a gente vai falar sobre o método que a gente utiliza para chegar ao número de funcionários que a gente precisa para um serviço de alimentação e nutrição. Para isso, existem parâmetros na literatura, e hoje a gente vai trabalhar o método baseado no número de refeições, mas é necessário que, além de conhecer os parâmetros da literatura, que a gente também conheça algumas variáveis que vão interferir no dimensionamento de pessoal do serviço de alimentação. E aí eu trouxe para vocês aqui essa nuvem de palavras que traz algumas dessas variáveis, como o número de refeições, e algumas dessas variáveis elas estão inseridas nas fórmulas que eu vou apresentar a vocês, como o número de refeições, que está diretamente associado à quantidade de pessoas que a gente vai precisar para produzir as refeições por dia, o tipo do cardápio, se é um cardápio mais complexo ou se é um cardápio mais simples, se o serviço de alimentação e nutrição está inserido em um hospital ou em uma indústria, isso também vai influenciar no meu número de funcionários. A estrutura física do meu serviço de alimentação e os equipamentos que eu possuo são características que não estão nessa fórmula, nas fórmulas que a gente vai apresentar, mas que também vão influenciar no meu número de funcionários. E aí, por isso que é importante não apenas olhar para o resultado do cálculo, mas também olhar para essas outras variáveis que influenciarão na quantidade de pessoas que eu vou precisar no meu serviço de alimentação. Outro aspecto também importante é qual é a jornada diária do meu funcionário. Ele trabalha 8 horas por dia ou trabalha 12 horas por dia? Eu também preciso estar atento a essas características. Então, existe um método baseado no número de refeições para chegar nesse número de funcionários necessário. Existe um método baseado no número total de funcionários que tem no hospital, e aí, no caso, esse método é especificamente para hospitais. Existe também um método baseado no número de leitos que o hospital possui, e com base nesse número de leitos se chega ao número total de refeições. Nós vamos trabalhar o método baseado no número de refeições servidas por dia, porque é um método que se aplica tanto a unidades de alimentações comerciais, como a unidade de alimentação hospitalares. Então, ele trabalha tanto com a coletividade dita sadia, quanto com a coletividade enferma. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer por este método é calcular o IPF, que é o indicador de pessoa física. Esse indicador de pessoa física, ele nos dá o valor, o número de funcionários que eu preciso para o meu serviço de alimentação funcionar todos os dias. Então, para produzir o meu número total de refeições diárias, eu vou precisar desse número fixo de funcionários todos os dias. Ele é calculado como? Número total de refeições servidas por dia, vezes o N minuto. O N minuto é o tempo em minuto gasto para produzir uma refeição. E a jornada diária do funcionário vezes 60, certo? Dividido pela jornada diária de trabalho desse funcionário vezes 60. Então, uma observação importante sobre esse IPF. Ele considera a produção de cardápio único e a distribuição em balcão térmico. Então, dizer, professor, então eu só posso utilizar quando a UAN possui um cardápio único e uma distribuição em balcão térmico? Não. A gente também consegue utilizar para outros tipos de serviço, para UANs que tem, às vezes, 2, 3 tipos de cardápio, ou que a distribuição não é em balcão térmico, a distribuição, por exemplo, no hospital é nos leitos, mas a gente faz as devidas adaptações. Então, esse valor que a gente vai encontrar aqui, por meio dos cálculos, ele é um valor de ponto de partida. Então, eu encontrei pelos cálculos que eu precisava de 20 funcionários na minha UAN. Significa que eu obrigatoriamente tenho que ter 20 funcionários, senão minha UAN não funciona? Não. Significa que esse é um valor que você desconhece qual é a sua necessidade. Então, esse é um valor para você começar a avaliar o seu número de funcionários. 20 funcionários é suficiente? Não, eu observo que
a minha UAM, ela tem equipamentos de alta tecnologia que conseguem otimizar o tempo de trabalho e eu preciso de menos. Eu acho que 18 funcionários já seria suficiente. E aí você testa, né? E até encontrar o seu número ideal de funcionários. Então, voltando para a fórmula. Então, a fórmula traz o total de refeições, e é importante lembrar que esse total de refeições é o somatório de todas as refeições que são oferecidas. Somatório de almoço, jantar, ceia, se tiver lanche, também coloco lanches, enfim, todas as refeições que forem oferecidas. Mas é importante observar que esse total de refeições se refere a refeições completas. Então, as pequenas refeições, como lanches e de jejum ou coffee break, que seja, elas precisam ser transformadas em refeições totais. Para isso, a gente também considera, né, como um ponto de partida, a relação de 5 de jejuns, como uma refeição completa, e 10 lanches como uma refeição completa. Ah, mas o meu de jejum aqui nesse serviço de alimentação que eu trabalho, ele é muito simples, se equipara a um lanche. Então, você pode utilizar a relação de 1 para 10. Então, essa relação aqui você também vai adaptar à realidade do seu serviço. E aqui nós temos a tabela do N minuto, né? Então, se a minha produção está entre 300 e 500 refeições, o N minuto vai variar de 15 a 14. Está mais perto do 300, eu uso o 15. Está mais perto do 500, eu vou usar o 14. E por aí vai. Então, ali nós temos o IPF. Calculado o IPF, a gente vai calcular o IPD, que é o indicador de período de descanso. Esse indicador ele visa avaliar o número máximo de períodos de descanso dos empregados que um substituto pode cobrir por ano. Vamos lá, vamos ver como é que é isso. Então, esse IPD, ele vai calcular um período de descanso. Não está calculando o número de pessoas, tá, pessoal? Ele está calculando período. Como é que ele calcula? Ele pega os dias do ano, subtrai o período de descanso que esse funcionário, né, que cada funcionário do serviço de alimentação tem, e divide por este período de descanso. Como é isso? Vamos aqui. Então, o período de descanso ele vai ser o somatório de dias de férias e ou folgas que cada funcionário tem por ano. Os dias do ano, como nós sabemos, são 365 dias. Feriados, a gente tem em média, em dias úteis, sem ser sábado e domingo, a gente tem em média 11 feriados por ano. Mas isso vai depender também, a gente tem que verificar qual que é a política da empresa. Se a empresa dá feriado ou não dá feriado, ela de repente paga para o funcionário trabalhar, ou já está dentro o funcionário trabalha por escala e aí não considera a questão de feriado. Então, é importante você verificar como que é a política da empresa quanto aos feriados. Se vai ser necessário, se a UAM vai funcionar, resumindo, se a UAM vai funcionar ou não nos feriados e quais seriam esses feriados. E sábados e domingos por ano, nós temos 48 sábados e 48 domingos. Então, essas são informações importantes que você precisa saber para poder colocar os dias de período de descanso que cada funcionário tem. Daqui a pouco eu vou mostrar o cálculo, a gente vai fazer os cálculos, tá? Para vocês poderem entender melhor. Então, o calculado o IPD, a gente vai calcular o ISD, que é o indicador de substitutos por dias de descanso. Ele visa obter o número de pessoal substituto para os dias de folga. Então, a gente calculou na fórmula passada qual que é o período de descanso que o funcionário tem e que precisa que alguém trabalhe, né, para substituí-lo. Nessa fórmula de agora, a gente vai calcular qual é o número de pessoas que a gente precisa para conseguir cobrir esses períodos que a gente calculou na fórmula passada. Então, a gente chama de ISD. Vai ser o IPF dividido pelo IPD. Então, vai ser o indicador de pessoal fixo dividido pelo indicador de período de descanso. Feito o cálculo do IPD, nós chegamos, do ISD, nós chegamos ao cálculo do indicador de pessoal total, que vai ser o total necessário para esse serviço de alimentação. Então, o cálculo bem simples, é só somar o IPF, o primeiro que a gente calculou, mais o ISD, que foi esse último que a gente calculou. Bom,
Agradeço a atenção de vocês. Como eu disse, na próxima videoaula a gente vai fazer agora uns exercícios práticos para que isso fique mais claro, né? Dúvidas, vocês podem me encontrar pelo Gmail ou no Instagram. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigada!